nossa live aqui com Terezinha Dias. Alô, amigos, internautas, acompanhantes, os que curtem, os que acompanham a página Manifestos Higienistas do Facebook, aos ouvintes da Rádio Canto FM, nas ondas da FM, na região de Taquarussu, Taquaral, Palmas e região, e também que acompanha pela Rádiosnet, pela web, essa transmissão desse programa chamado Rádio Live, que tenta unir as tecnologias de live e de rádio para transmitir melhor para os seus ouvintes e acompanhantes pela web os debates que aqui são feitos todas as quartas-feiras, às 10 horas da manhã. Então, hoje nós temos como convidada uma pessoa, para mim, muito especial, Terezinha Dias. Terezinha, além de ser minha amiga, é uma pessoa que eu admiro muito. Ela é uma guerreira, uma combativa, uma pessoa que pega para fazer e faz. E nós estamos trabalhando juntos, de certa forma, continuamos trabalhando juntos há mais de 20 anos, e eu sei do valor da Terezinha, porque ela continua articulando, continua fazendo os seus trabalhos em benefício aí das populações tradicionais, de um modo geral, e é o que ela vai nos contar nessa trajetória dela. Então, apresentando um pouquinho melhor, Terezinha é pesquisadora da Embrapa, né? E trabalha há mais de 20 anos com a questão dos recursos genéticos tradicionais, principalmente em terras indígenas, quilombolas, de pequenos agricultores. Isso é muito importante, esse tema, que diz respeito às nossas sementes mais antigas e uma tentativa de sair fora dessa dependência total de sementes e insumos que existe na agricultura brasileira e mundial. Então, Terezinha, bom dia. Espero que esteja tudo bem com você. Obrigado pelo convite. E eu gostaria, então, que você se apresentasse melhor. Fique à vontade, se apresente melhor. Vamos conversando. Conte aí a sua trajetória. Como é que você começou? Quando, como? Nessa história toda envolvendo as comunidades indígenas, os recursos genéticos e toda essa história que hoje é muito conhecida, não só no Brasil, mas internacionalmente. Comece aí, fale de você um pouco. Então, primeiro eu quero agradecer o convite, né, ao amigo e colega de trabalho, né, porque eu acredito muito que no indigenismo não existe fronteiras institucionais, existem pessoas, para além das instituições, que unidas, né, tentam promover esse diálogo entre povos e comunidades tradicionais e a sociedade envolvente e as organizações não governamentais, né? Então, eu queria muito agradecer o convite, Fernando. É muito especial para mim estar aqui com você e estar aqui com seus ouvintes. A minha trajetória profissional, eu sou agrônoma, ecóloga, tenho origem rural, né? Venho de uma família, parte de agricultores, meu pai é aposentado pelo Fundo Rural, e eu fui animada a entrar e fazer o curso de agronomia. Depois que eu fiz esse curso de agronomia, me formei em 1986, eu percebi que era preciso fazer um curso de ecologia para complementar os estudos, né? Porque é muito importante para quem lida com a agricultura conhecer os processos agroecológicos, entender como é que os sistemas agrícolas eles funcionam, mas de forma mais equilibrada com o meio ambiente. Entrei na Embrapa por concurso, eu sou funcionária pública há 31 anos, entrei na Embrapa em 1989, né? E no início, em 1999, exatamente 10 anos depois que eu entrei na Embrapa, eu tive a alegria de ser convidada para conhecer uma aldeia Craô. Nesse momento, a Embrapa estava iniciando um projeto que já vinha de um diálogo, né, desde 1994. Quando você, Fernando, levou um grupo de indígenas na Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, onde fica a nossa coleção de germoplasma, nosso banco genético governamental de sementes,
e conseguiu que a Embrapa abrisse as portas, os gestores também na ocasião, doutor Guedes, foram muito afeitos, né, a essa aproximação entre demandas de agricultores e a possibilidade de abrir a coleção de plantas que a Embrapa vinha reunindo já há muitos anos, e disponibilizar 6 variedades de milho na ocasião, foi em 1994. Em 1995, o amigo Fernando volta, né, com um grupo de CRAO, trazendo sementes e falando, vocês conseguiram nos dar poucas sementes, nós multiplicamos as sementes, e aquilo sensibilizou muito o órgão governamental que trabalha com conservação. O Brasil já tinha assinado a Convenção da Diversidade Biológica. Desse diálogo de 94 até o ano 2000, os órgãos FUNAI, como você era funcionário da FUNAI, agora está aposentado, foram se aproximando, né? Assinou o primeiro acordo de cooperação entre a Embrapa e a FUNAI. Você, com os índios, contaram essa história na Fundação Getúlio Vargas, ganhou um prêmio, né, o primeiro prêmio Gestão Pública e Cidadania em 98, e em 2000 a gente inicia esse projeto, construindo o primeiro contrato de cooperação entre uma empresa de pesquisa e a Associação União das Aldeias CRAO, para iniciar um projeto que envolvia acesso a recursos genéticos e ao conhecimento tradicional. E aí foi muito bacana que o Brasil também estava se organizando para legalmente fazer valer a Convenção da Diversidade Biológica, através de uma medida provisória, né, que instruía a fazer o processo de anuência prévia, o consentimento prévio informado. Então, o Conselho Gestor do Patrimônio Genético, estruturado no ano 2000 e referendado por uma medida provisória de 2001, nos convidou para apresentar esse contrato, né, que era um contrato inédito no Brasil, fruto dessa sua parceria como funcionário da FUNAI com a gente, lá da Embrapa, né, e a gente conseguiu, no ano de 2004, construiu a primeira anuência prévia brasileira, que eu acho que é a primeira situação no mundo, né? E viemos trabalhando num trabalho muito bacana, porque até então a Embrapa, né, trabalhava muito com a conservação, a gente chama ex-situ, coletava semente e colocava nos bancos governamentais. Nós pudemos fortalecer trabalhos de promoção da conservação local, animando as redes locais dos agricultores indígenas a conservar seus materiais genéticos. Então, no ano 2000, a gente aprova um projeto dentro da Embrapa, casado com esse primeiro contrato com a Associação CAPEI, né? Você participou junto, né? Sempre junto dessa história pela FUNAI, e a gente também conseguiu implementar esse projeto, que é um projeto que ele foi além da questão da própria conservação local, de toda essa agrobiodiversidade, eu estou falando da diversidade de favas, de milho, de batata doce, que a agricultura tradicional CRAO mantém, nós conseguimos também promover enriquecimento de quintais, que era uma demanda dos CRAOs, e também apoiar esse movimento, essa ideia que surgiu dos Mecoré, no movimento da CAPEI, de fazer as feiras de tradicional. A primeira foi em 90, e aí o negócio foi mudando até 2007, 10 anos para o segurado, convidar outros grupos. Essa história, Fernanda, que eu estou contando aqui, tem suas mãos, seu intelecto, né? Essa caminhada bacana, reúne pessoas de dois órgãos. Nós estamos falando aqui de nós dois, nós tivemos vários apoiadores, a Simone, sua esposa, o Vitor, o Ulisses, né? Tem vários outros gestores, né? Tantos para outros envolveram esse projeto, que saiu deles, né? Então, a gente vê nessa irmandade, nesse processo de aprendizado e de diálogo, né? Que mobilizou outros povos também a fazerem suas feiras e trocarem suas sementes. Então, foi uma
uma semente bem plantada, esse movimento, que se multiplicou em outros locais, ganhou prêmio internacional do movimento Slow Food, o movimento do CAO para buscar sementes tradicionais, influenciou a Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, que na primeira versão dessa política teve um item, né, garantir o acesso dos agricultores nas sementes conservadas nos bancos governamentais. Então, isso influenciou várias políticas, e nós estamos aí ainda, né, trabalhando com o povo craope, a gente fala ainda, mas o território é enorme. Nós começamos a trabalhar lá, tinha 12 aldeias, são mais de 34, né? Então, nós estamos nesse processo de aprendizagem aí junto, Fernando. Foram plantadas 20 mil mudas, né? Tem Doutor Sombra, Marcelo Bezerra, Inayá Bueno, Patrícia Bustamante, Roberto, equipe muito grande. E aí dos parceiros CRAO, Batista CRAO e tantos outros, né? Que participaram dessa construção aí. É uma história de vida. História de vida e que deu muito resultado. Você contando aí, né? A minha memória foi aqui voltando, né? E por isso que é bom sempre ter um copo de água. Eu vou pedir à produção da rádio aqui trazer um copo de água, porque às vezes eu me emociono, porque toca em lembranças muito, muito fortes, né? Nessas memórias. Já me falaram que eu sou um memorialista, eu gosto de rememorar as coisas de maneira sequencial para que as pessoas possam entender historicamente o que aconteceu. Mas esse trabalho aí me deu também muita satisfação, muita angústia também, né? Porque os craôs estavam submetidos a uma dependência terrível de sementes, de ferramentas, de todo tipo. Assim, desde o SPI vinha uma história que dava semente, né? E ferramenta para fazer suas roças de maneira coletiva, para virarem grandes produtores, e deu tudo errado, e eles caíram numa dependência, ao mesmo tempo perderam o restinho das sementes que tinham perdido nos massacres, nas correrias, e ficaram numa dependência, numa apatia que pegou quase 3 gerações, né? Digamos, de 1940 à década de 90, de 1990. Então, foi muito angustiante também, porque as gerações mais novas não conheciam essas sementes. Então, trazer de volta, fazer que eles acreditassem, fazer que a FUNAI entendesse também que não poderia continuar com aquela dependência, que era melhor recuperar, porque os colegas também já estavam naquela coisa, né? E faziam automaticamente, todos os anos, enviar aquelas sementes horríveis de qualquer lugar, compradas por licitação, com agrotóxico, com qualquer coisa. Mas, enfim, isso também me traz muitas lembranças boas, porque hoje os craôs estão, eu conto nos dedos, há 12 anos independentes de sementes. Não pedem, não aceitam sementes do exterior. Isso para mim é uma satisfação muito grande, eu continuo olhando para isso aí. Mas aí, Terezinha, então, foi só para comentar aí a emoção que me dá esse projeto, que até hoje, de certa forma, a gente toca, né? Mas continue aí com a sua... Hoje o dia é seu aí. Continue com a sua história aí. Conte aí. Eu sei que tem muito mais. Até hoje, o que você está fazendo hoje? Eu sei que vai ter 3 programas aqui, mas tenta resumir aí. Porque eu, quando converso com a Terezinha por telefone, geralmente, eu começo a ficar meio tonto de tanta coisa que ela faz ao mesmo tempo. Eu falei, não, pelo amor de Deus, para aí um pouco, deixa eu respirar para me entender. Mas conta aí o que você já fez e o que você está fazendo. Então, são histórias muito entrelaçadas, né, Fernando? Essa história da gente aqui faz parte da sua história indigenista também. E a gente se considera também indigenista, né? Indigenista não é quem trabalha na FUNAI, né? Não tem nada a ver. É quem está se esforçando para esse diálogo, né? Entre as culturas, né? Eu acredito muito. E para a construção de uma paz, de um entendimento, e para mediar esses diálogos, né?
Eu sou também muito preocupada com as linhas do tempo e com a história, né? Eu acho que a gente perde muito por não ser memorialista, por não caminhar em cima dos processos que já vêm acontecendo. Eu me esforço muito com relação a esses resgates, né? Eu anoto tudo, escrevo tudo quando o povo está falando, porque eu acho que essa linha do tempo, ela é muito, muito importante para a gente caminhar em cima dos processos e se alegrar com os processos, né? Porque nós fazemos dessa história, né? Que isso daí vai continuar, né? Já vinha antes e vai continuar depois. Então, eu trabalho num centro de pesquisa que tem preocupação com a conservação dos recursos genéticos, né? Com a agrobiodiversidade. E essa preocupação ela vem de mais de 40 anos, quando foi estruturado esses bancos, essas coleções de semente. O Brasil tem a sexta maior coleção de sementes do mundo, né? Então, a gente vem trabalhando com isso. E a gente, com essa chegada dos CRAOs, que você foi o mediador desse processo, né? Plantou uma semente, eu brinco, né? Falo que os CRAO bateram uma flecha na porta do banco de sementes da Embrapa, né? Uma flecha boa, né? Uma flecha para indicar uma nova direção, ou mais uma direção, né? Porque são várias direções, né? O nosso trabalho de conservação ex situ continua fortalecido, mas essa chegada dos CRAO abriu uma nova frente, né? Que estimulou também, além de influenciar políticas públicas, estimulou até para que a Embrapa, em 1998, né, em 1998 mesmo, abrisse um concurso específico para contratar pesquisadores para trabalhar com etnociência, né? Uma grande inovação no centro de pesquisa, né? Trabalhar buscando entender como que os indígenas classificam as plantas, os animais, fazem o processo de conservação segundo a lógica e a cosmovisão deles próprios, segundo a ciência tradicional. E isso foi caminhando, a gente também divulgou muito, né? Nós dois publicamos muito, fizemos muito capítulo, organizamos as informações de pesquisa. Na parte de fauna teve o Biratã Piovesan, com seus orientados também, que publicou muito em fauna. Então, a gente conseguimos juntar, fazer vários capítulos e acabar influenciando o sistema de pesquisa convencional da importância da conservação local, que tem até um nome em inglês, porque o povo nos outros países estão avançado com essa história. Chama conservação in situ on farm, né? Aí a gente acabou criando um grupo de pesquisa dentro da nossa unidade da Embrapa relacionada à conservação in situ. Tem um grupo que trabalha com a conservação, estimulando os agricultores a promover o manejo comunitário da agrobiodiversidade, as redes de guardiões, né? Então, isso cresceu e, recentemente, nós organizamos um grande projeto de conservação in situ, dentro da Embrapa, ele está sendo avaliado agora lá na Embrapa Sede, que tem uma ampla linha, com 20 ações de conservação, outros colegas que também estão trabalhando com a conservação local da agrobiodiversidade, com vários tipos. Você tem um colega da Moacir, no Acre, trabalhando com os Puianá, o Fábio Freitas trabalhando no Xingu, né? Com os Caiabi, o Alapiti, vai começar um trabalho com o Chavante. A gente tem uma linha lá, porque eu trabalho com CRAO, a gente fala, nossa, quanto tempo está trabalhando, mas trabalho com comunidade, são 30 aldeias, né? É um processo de aprendizado contínuo e nós podemos dizer que a gente não deu conta, de forma geral, do levantamento total da agrobiodiversidade mantida por aquela comunidade, né? A gente consegue fazer amostras daquela realidade, mas nós vamos continuar assim, né, com essa ação, estamos influenciando outros colegas, né, a trabalharem também. Para você ter uma ideia da importância desse marco histórico, da chegada dos CRAOs, dessa caminhada que nós tivemos junto, nós vamos ter uma solução de inovação
específica para garantir o acesso de agricultores às sementes conservadas de uma forma mais organizada. No nosso banco de documentação institucional sobre recursos genéticos, a gente está abrindo um módulo específico para conservação in situ, colocando quais são os critérios que a gente tem que levantar desses recursos genéticos vegetais conservados localmente. Então, nós estamos caminhando, né, nessa inovação na questão da conservação dos recursos genéticos, trazendo as comunidades como parceiras no processo de conservação local, né? Então, nós estamos com esse, né? Eu sou muito memorialista, então essa nossa linha do tempo deu essa ramificação maravilhosa que está dando novos frutos e que darão novas sementes, porque são processos onde nós aprendemos, quem envolveu também aprendeu e a gente conseguiu replicar ações e influenciar os sistemas. As feiras de troca de sementes tradicionais, que os CRAOs foram pioneiros, né, elas vêm se replicando, né, a partir de vários grupos que participaram das feiras. Chegou a ter feira com 2.500 indígenas, com 20 grupos de povos diferentes. Nós tivemos indígenas até do México convidados, né? E você e eu, Fernando, e vários tantos outros colaboradores, sabemos do sofrimento que foi organizar essas grandes feiras lá nos CRAOs, né? Dos próprios CRAOs portar grandes eventos, mas que tiveram um papel importantíssimo e foram replicados por outros povos, Kayapó, Guarani, povos indígenas de Roraima, e vários tantos outros povos. Pois é, Terezinha, mas tantos outros povos. Antes de você entrar nas feiras, que é outro momento bastante rico aí do nosso papo, com certeza, eu gostaria de voltar um pouco no que você contou, nessa formação desse grupo de profissionais e pesquisadores da Embrapa, que criaram um grupo de etnociências, né, dentro da Embrapa, atraindo. A Embrapa, até então, era conhecida como uma empresa do governo brasileiro, que continua sendo, né, empresa brasileira de agropecuária, mas que era voltado 100% para os grandes produtores, para o agronegócio, né? E esse projeto foi uma janela, uma portinha que começou a se abrir e depois se ampliou bastante, né? Ficou bastante ampla e consolidou-se, exatamente mérito a você e outros profissionais, como a Patrícia Bustamante, né, que iniciou também esse processo bem no comecinho, e outros que a gente for citar, não vai citar todos, né? Nem da FUNAI e nem da Embrapa. Mas eu me lembro que isso transformou, inclusive, a imagem da Embrapa. Eu me lembro assim, a dificuldade que era para convencer alguns colegas que eu estava no caminho certo de trabalhar com a Embrapa. Todo mundo metia o pau na Embrapa. Assim, pelo menos o pessoal, claro, da área do terceiro setor, digamos assim, pequenos agricultores indígenas, que aquilo lá é um antro disso, daquilo, só querem saber dos poderosos. Pois não, é uma empresa brasileira, nós temos o direito, no mínimo, de interferir nisso. Então, se vocês acham, vamos lá. E era difícil, você lembra que no fim só aparecia eu nas reuniões. Mas, no final, eu acho que isso fez um bem muito grande para a Embrapa também, a questão dos recursos genéticos tradicionais indígenas, porque inseriu a Embrapa também nesse processo para os pequenos agricultores. E aqui eu quero render uma grande homenagem àquelas pessoas que não gostam realmente de aparecer, as pessoas que são profundamente técnicas, mas profundamente sensíveis, que é o doutor Antônio Carlos Guedes. O Guedes teve um papel fundamental nesse início de introduzir, internalizar na Embrapa o assunto dos recursos genéticos tradicionais indígenas. Eu faço aqui uma homenagem a esse grande técnico humanista que eu conheci, dentro da Embrapa. Mas, então, eu queria só fazer esse retrospectivo um pouco, para você respirar um pouquinho também aí, e se
Você falou das feiras de semente, né? Você disse que eu acho que talvez você tenha até alguma coisa para compartilhar das feiras, mas talvez se você quiser Queria continuar na comentar. não na linha de contar também outras coisas que você fez e que está fazendo. Para depois, talvez, num segundo momento, a gente volta nisso que você tem para nos compartilhar. O que você está fazendo agora, por exemplo? É, vamos centrar um pouco no seu trabalho, na sua vida profissional, o que você já fez dos CRAU, a gente já sabe. Já sabe que essa questão dos recursos genéticos, né? Depois dos CRAO e para outras etnias, que foi se expandindo, criou um processo da política, por exemplo, do Planapo, né? Política Nacional de Produção Orgânica. Eu queria que você falasse também um pouco dessas conquistas, que eu acredito essas conquistas, a grande parte delas, a maioria delas, a você. Porque além de você ir a campo, você é muito boa articuladora na capital federal, na cidade onde você mora, que é Brasília, que isso é essencial também. Então eu sei que você articulou muita coisa. Conte um pouco sobre isso aí, sobre essas conquistas desse projeto todo que vem há mais de 25 anos. Então, indubitavelmente, Fernando, eu vou fazer um comentário aqui. Esse projeto CRAO contribuiu para a imagem institucional, né? Que, na verdade, tinha um problema de divulgação muito grande. A Embrapa tem projetos com agricultura familiar e agora ela está primando também por divulgar um pouco mais, mas com certeza, a época, né? Naquela ocasião, contribuiu muito, né? Vários iniciativos no Brasil contribuíram para a construção da Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, que é de 2012, né? Especialmente no país, a gente tem uma articulação muito importante, que é a Articulação Nacional de Agroecologia, a ANA, né? Que foi uma das principais articuladoras e construtoras dessa política, contando, claro, com a parceria de gestores também, na ocasião, de órgãos governamentais e, enfim, tudo mais. Eu gostei muito da sua referência, doutor Guedes, a questão da sensibilidade de gestores, né? Vocês chegaram na hora certa e teve sensibilidade de gestores também na hora certa, né? Eu te agradeço a referência, é claro que aqui em Brasília nos facilita muito estarmos participando de várias mesas de debate. A gente participou do Conceia, né, e fui representante da Embrapa na Comissão Permanente de Segurança Alimentar de Povos Indígenas, no CONDRAF, a ocasião, então a gente consegue divulgar bastante essa ação de resgate de sementes tradicionais, bem contada, né, e com a parceria de órgão governamental, ela realmente foi entendida, né, como uma questão extremamente importante. Atualmente, eu estou coordenando, né, também um projeto de agroecologia e produção orgânica aqui na Chapada dos Veadeiros, que conta com 3 unidades da Embrapa, Recursos Genéticos e Biotecnologia, a Embrapa Cerrado e a Embrapa Hortaliças. Então, nós estamos nesse desafio de interagir com a Rede Pouso Alto de Agroecologia, com os vários grupos de agroecologia que estão na Chapada, para ver onde a gente pode ajudar, porque na Chapada já tem uma boa estruturação as iniciativas em agroecologia, né? Então, a gente está nós viemos de um curso online esse ano, um curso de promoção da conservação local e um curso tivemos vários parceiros nesse curso, né? A própria pessoas da Rede Pouso Alto de Agroecologia, o SAT, Carlos Salgado, Maria Odete pela Embrapa, Marília Lobo Burli, vários Delano e vários todos outros, né? Então, a gente vem descobrindo agora, nesse momento da pandemia, as possibilidades do digital, né, e do online, para a gente também estar conseguindo não ficar parado nesse momento, né. Então, nós estamos aí, Fernando, nessa questão, continuamos, né, montamos agora um projeto grande a nível de Brasil,
para a questão da conservação em si do OFAM, eu faço parte da equipe, junto com o Marcelo Brilhante, com um colega do sul do Brasil, com Marília, né, Irajá Antunes, Maria Odete. Então, nós estamos caminhando nessa questão da promover a conservação pelos agricultores, fortalecer as redes de guardiões, estimular as feiras de semente, trabalhar com a visibilidade do guardião da agrobiodiversidade. Eu estava olhando os materiais, né, que agora na pandemia a gente para um pouco as viagens e a gente tem tanta riqueza de artigo de capítulo e está passando a hora da gente fazer aquele livro dos CRAOs, né? Também tem excelentes pesquisadores que estão atuando lá, como Ana Gabriela, com vários, né, Verônica, tem muita gente dessa rede Pantu dos amigos do CRAO fazendo levantamentos lá na área. A gente estamos pensando em juntar isso tudo e fazer o nosso livro de agrobiodiversidade dos CRAOs, né? Sim, tá sempre em meta, mas eu acho que você faz tanta coisa que você esquece de algumas coisas que você faz. Me lembro. Me conta aí sobre o trabalho, por exemplo, na Chapada dos Veadeiros, que eu acompanho agora, meio de longe, apesar de já estava lá, agora não estou tão perto, mas acompanho pelos grupos. Eu sei que é um trabalho também super importante nos cerrados, com outras populações também tradicionais. Eu gostaria, inclusive, de você contar para me atualizar um pouco, que no início eu estava lá. Ô, Fernando, a gente com essa memorialista é muita memória, né? O HD está ficando velhinho, né, Fernando? Estamos chegando aos 60, a gente... que história bacana, né? Eu me sinto, Fernando, uma privilegiada, porque chega os CRAO lá no Banco de Germoplasma em 1994, eu tenho chance, né, de trabalhar, né, com os CRAOs, né, que é essa história da semente. Em 2005, chega um grupo da Chapada dos Veadeiros, capitaneado aí por um agricultor chamado Sinomar, né, e Fernando, né, foram com o prefeito de Alto Paraíso em 2005, e Alto Paraíso é uma cidade que na bandeira da cidade tem uma folha de trigo e uma folha de café. E lá tem as comunidades do Moinho, tem uma história do trigo veadeiro bacana, né? E do café Quintais da Chapada, e chegam lá em 2005 falando que tinham perdido o trigo veadeiro. E entra em contato com a doutora Clara, que é uma pesquisadora maravilhosa também lá do Senagem, e ela atende esse pedido, consegue o trigo veadeiro, entrega lá para o Sinomar, e eu já vinha indo na Chapada, nos encontros de cultura, né? Também convidado por você, pelo Juliano, né? Para interagir com os indígenas, levar microscópio, mostrar semente com fungo, só para falar, semente tem que guardar seca, coisa que os índios já sabem, né? Então, mas a gente mostrar os fungos grandes no microscópio, aquelas vezes que a gente pôde estar na Chapada dos Veadeiros, conhecemos Sinomar, e aí começamos a conversar, o Sinomar falou, nossa, aqui a gente queria uma figura tão carismática quanto você, Fernando, que carreia, né, uma cooperativa com 300 cooperados, Cooperfruto do Paraíso. Começamos a conversar, fizemos aquele projeto, não aparecia edital, porque dentro da Embrapa não é só ter o projeto, você tem que ter um edital, tem que ser uma coisa que a instituição quer. Aí você apresenta dentro daquela linha. Até que o ano passado apareceu um edital, nós apresentamos aquele plano lá, organizamos, né, e foi aprovado. Então, nós estamos com 15 pesquisadores, é o primeiro projeto organizado da Embrapa na Chapada dos Veadeiros, que está trabalhando com, a gente chama agora, soluções de inovação, né? Uma delas é essa questão da contribuição para o fortalecimento da conservação da agrobiodiversidade, das feiras, dos guardiões. A segunda solução de inovação é buscar alternativas para a criação de gado orgânico, que está com os colegas que trabalham com o gado, e a terceira solução, que está na Embrapa Hortaliça, que é a questão das unidades de referência, né, onde a gente está selecionando alguns sítios de agricultores, e com eles implantando algumas unidades de observação, unidades de referência, em sistemas agroecológicos. Então, teve um sítio que a gente plantou várias
variedades de adubos verdes, fizemos outras unidades de referência e tem um ano. Projeto novo, paramos agora, na ocasião da pandemia, demos um curso, né? E estamos aí com essa equipe nessa região que é desafiadora também, em termos de. Antigamente era região de fome, né? Cavalcante tem um IDH muito baixo, então era uma estrada da fome, região que era tida como de baixo IDH no estado do Goiás, né? Agora pega também um pouquinho de Tocantins ali, então a gente está um pouco para baixo ali, Campos Belos, Cavalcante, Alto Paraíso, né? E estamos com esse desafio, um projetinho aí de 3 anos, que eu acho que vai ter continuidade. E eu queria aproveitar, Fernando, também estou falando aqui, nós vamos ter a feira, da Chapada, Feira de Alto 10ª feira Paraíso, né? de sementes e mudas da Chapada dos Veadeiros, né? Pega a semana de 22 a 25 de setembro, né? 26, pega dia 26 também, e onde vai ter roda de guardiões, né? A gente está querendo que você grave um vídeo de 7 minutos, que você já morou lá, você foi um dos participantes também, fomentadores, né? E eu gosto muito, como eu sou memorialista, né? Vou querer deixar aqui registrado que agora é a questão dos livros e do que a gente está falando aqui também, que é um livro, né? Da história das coisas, né? A Feira de Alto Paraíso também é originária do aprendizado de pessoas da Chapada dos Veadeiros que puderam participar das feiras dos Craôs, né? Que resolveram montar a Feira de Alto Paraíso. Então, a gente quer também um vídeo de 7 minutos do seu Getúlio para a roda de guardiões lá. Vai ser uma feira online, é um grande desafio. A gente tem pessoas como Sati, Nina e outros, né? Que estão trabalhando na organização da Rede Pouso Alto, e a gente está ajudando. Você está falando, eu queria fazer uma pergunta para você, meio, né, assim, uma consulta. Eu estou vendo assim pela internet, você falou em feira online, muitas pessoas mostrando sementes crioulas, né, chamadas crioulas tradicionais e tal, indígena, milhos de várias cores, e aí a pessoa, eu quero, eu vou te enviar. Parece que estão enviando sementes uma com as outras. Eu gostaria de saber se isso é normal, se isso é permitido, e se isso pode acontecer ou não, o que é preciso fazer, porque eu me lembro que uma vez eu procurei, inclusive, alguns especialistas da Embrapa. Mas o que você acha disso? Eu queria saber de você. Pode sim, Fernando. Pode sim? Pode, então você trocar, você não tem problema nenhum, você está trocando semente, não tem problema nenhum. O grande preocupação da gente que trabalha com pesquisa é a possibilidade que nessas trocas muito ampliadas, e especialmente quando você pega alguma variedade de uma região e vai levar para um sistema agrícola que assim esteja muito isolado, é você levar a doença. Né? Porque tem algumas doenças que vão na semente, né? Então a gente fica um pouco preocupado, mas em se considerando a importância desse fluxo, né? Dessa troca, pode sim. Então as pessoas estão fazendo isso. O que está acontecendo, que está havendo muita busca até para compra de variedade crioula, e a gente não está achando material para comprar no mercado. Então, existe um mercado aí pulsante, uma possibilidade, né, pulsante para quem quer ingressar para a produção de variedade crioula muito grande, né? Na Chapada dos Veadeiros, tem um agricultor que também é muito bom da área de informática, chamado Dax, que criou um mercado comum, uma plataforma onde agricultores mostram seus produtos agrícolas e os consumidores podem lá combinar a venda, e ele está criando uma plataforma específica para os guardiões de sementes se apresentarem, se mostrarem e mostrar suas sementes tradicionais. Isso faz parte de um projeto, está sendo capitaneado por um projeto da Rede Pouso Alto de Agroecologia, né? Que vai ser juntado numa grande plataforma de mapas agroecológicos lá para a região também. Mas está havendo esse esforço, né?
do agricultor que tem sementes crioulas poder mostrar e poder vender. Ótimo. Não, eu sempre defendi isso, né? As feiras de sementes, geralmente, a gente acompanha desde a primeira que houve nos Craôs e fomos em outras de outros povos depois que foram inspiradas, né? Nos Craôs, inclusive a de Alto Paraíso, como você falou, foi inspirada na dos Craôs também. E sempre foi privilegiado a troca, claro, ali na feira, né? Agora, eu sempre defendi que os povos indígenas e tradicionais, e pequenos, deveriam vender sim suas sementes, né? Produzir sementes com agregação de valor, né? Por ela ser pura, geneticamente pura, até certificada, né? Nós chegamos até a pensar de uma certificação pela Embrapa, não sei se você se lembra, a Embrapa certificar a semente tradicional ou se ela está, digamos assim, de alguma forma contaminada por genética, etc. Então, acho que tudo isso está começando agora, né? Eu estou vendo aí as pessoas venderem sementes. Eu não acho nada diferente, porque é uma maneira de disseminar também, né? E quem compra vai ter também, mas talvez os cuidados até maiores para não perder, né? Então, eu acho, não acho isso. Mas se você, então, Terezinha, você disse que está até meio preparada, eu acho que duas coisas aí, né, para falar sobre as feiras de sementes. Se você tiver alguma coisa, nós podemos experimentar aqui, você compartilhar aí através né, se você tiver alguma coisa para mostrar especificamente sobre as feiras de sementes, tá? E, enfim, se você quiser, podemos conversar sobre isso agora mais especificamente. Para depois partir aí, eu queria saber também agora a atualidade, o que está acontecendo, o que você acha dessa conjuntura, se está se vocês na Embrapa, né, principalmente o pessoal mais envolvido nessa questão da genética tradicional, dos materiais genéticos, etc., estão tendo apoio ou não, o que está acontecendo. Isso, inevitavelmente, os nossos acompanhantes aqui vão querer saber. Mas se você quiser falar um pouco mais sobre as feiras, que foram importantíssimas, né? Como você mesmo fala, é um método, não é um simples evento, criou-se um método de disseminação das sementes tradicionais. Então, fique à vontade, tá? Então, Fernanda, eu preparei assim rapidamente, assim uns 15 minutos antes aqui, peguei umas apresentações, umas coisinhas, e só para a gente ver algumas imagens aí, né, rapidamente, aí eu vou falando também, porque eu sei que vocês estão pela rádio também, né? Eu vou aqui bem rapidinho aqui, no share screen aqui, e eu não sei se eu vou conseguir, Fernando. Share screen. Ó, vocês estão conseguindo ver? Vocês estão conseguindo ver? Eu vou colocar aqui em tela inteira para o pessoal. Espera aí. Tá, Terezinha. Agora ampliou. Tá? Espera aí, vou ampliar mais ainda. Tá. Vamos lá, pode prosseguir aí. Ó, então, Fernanda, eu botei aqui uma foto, para quem não conhece a Terra Craô, né? Aldeia circular aí, né? Com pátio. Nesse segundo slide aqui é a nossa imagem histórica do Craô, buscando aí, que você acompanhou esse grupo em 1994. Tem uma história muito bacana que eu não contei aqui, Fernanda. Como eu sou memorialista, eu adoro, né? Então, as sementes que a gente atendeu Craô, tem um mapinha aqui do lado, foram coletadas em Aldeia Chavante, Areões, Parabuburi, Pimentel Barbosa, né? Nós nunca tínhamos ido na terra Craô. E aí, quando o grupo Craô entra no banco de sementes, ele identifica. Vocês estão conseguindo ver aí o mapa?
Está conseguindo ver, Fernando? Sim, Terezinha, tá tranquilo, pode continuar. Eu Tá botei só tranquilo? ele Você na está tela. vendo a segunda tela? Ou aí, ó, Tá tem tudo um bem, mapa aí pode. do estado de Mato Grosso, a Terra Craô fica aqui no nordeste do Tocantins. Uma imagem aí, algumas imagens das grandes feiras de troca de sementes, e aqui a linha do tempo, ó. Tá meio confuso, mas você vê que de 97 até 2007, os CRAOs seguram as feiras de troca de sementes, fazendo grandes feiras, chamando grupos muito grandes, né? E aí a gente conseguiu atualizar essas linhas do tempo das feiras de semente em terras indígenas até 2019. 2019 você tem a 11ª Feira CRAO, você tem a 17ª Feira Guarani, você tem a terceira feira dos povos do Médio Xingu, a primeira feira Guajajara e a segunda feira Chavante. Então, você vê que os outros anos, né, Saterê-Maué fez feira, então é uma infinidade de feiras, né? E a importância de estar sempre renovando o diálogo com os CRAOs, aí foi na 10ª feira, em 2018, no Manuel Alves, né? A questão da linha do tempo, da própria memória, né? Para os jovens indígenas saberem quando começou esse movimento de Feira CRAO, quem idealizou, que foram os próprios Mecoré, e como é que foi sendo o acontecimento dessas feiras. E como a gente divulgou muito, que você falou, que divulgou muito esse trabalho com os CRAO, eu gosto muito de mostrar isso daqui, né? Porque a Embrapa, além dessa coleção central, onde os CRAOs foram buscar suas sementes em 94, existem vários bancos de germoplasma, banco de semente, né? E o banco de milho, atualmente coordenado pela doutora Flávia Teixeira, foi muito importante. Na época, o curador Ramiro, né, atendendo um pedido, né, chegou em 2003, como a gente divulgou muito o projeto CRAO, em 2003 chegou um chavante, né, o cacique Aniceto, falando que tinham perdido, que a própria aldeia onde a Embrapa coletou os milho na década de 70 e pegou os milho dele e deu para os CRAO em 94, que eles tinham perdido também as sementes. Então, nós conseguimos fazer um movimento assim, com apoio do Guilherme, né, higienista que trabalhava daí na FUNAI com Chavante, fez uma carta para o presidente da Embrapa, orientou a Aniceto, e a Embrapa multiplicou milhos e mandou para todas as aldeias Chavante no ano de 2003. A gente conseguiu fazer isso porque na época tinha um grande projeto do Fome Zero, né, que nos deu condição tanto de multiplicar os variedades tradicionais de milho, ampliar, a gente fala base genética, né? Então, quando você foi com os CRAO lá em 94, que a gente abriu a câmara, não podia dar muitas sementes para você, porque a gente tinha menos de 1.000 sementes conservadas de cada uma das variedades de milho. Então, foram poucas sementes para cada aldeia. Isso, a base genética fica muito fraca. E quando a gente, no ano de 2003, aprova um projeto que foi um Fome Zero específico, né, a nossa preocupação era multiplicar mais sementes e ampliar essa base, reforçar a introdução, né, essa reintrodução de sementes que havia sido feita em 94. Então, a gente conseguiu multiplicar quase 0,5 toneladas das variedades tradicionais de Pompei, das 6 variedades, e com o apoio da FUNAI conseguimos fazer essa distribuição nas aldeias CRAO. E os chavantes ficaram sabendo e falaram, nós queremos também. Aí nós conseguimos também, com o apoio do então cuidador ou curador do banco de germoplasma de milho, Dr. Ramiro, ele multiplicou as variedades puxavantes à ocasião, né? E outra sementinha, Fernando, que eu também, como uma memorialista, não posso deixar de falar, né? Que o Banco de Milho, lá em Sete Lagoas, a partir desse movimento de atendimento dos CRAOs, dos chavantes, né? Eles criaram um plano de ação, uma ação específica chamada multiplicação e disponibilização de milhos para os povos indígenas do Brasil. Então,
atualmente, a doutora Flávia é a curadora e ela continua com essa ação, que é uma ação muito importante, atendendo de forma organizada, que os bancos não têm condição de atender diretamente todos os pedidos, seria um adensamento muito grande, mas em parceria com a FUNAI, está conseguindo fazer esse atendimento de forma multiplicando, já multiplicou para os Machacali, de novo para algumas aldeias Chavante que perderam, então foi reintroduzido também materiais, milhos tradicionais, né? Então, nós estamos... Eu vou fechar aqui o share screen, vou sair. Como é que eu faço para sair? Eu estou interrompendo o compartilhamento. Também, Fernando, para divulgar aqui, porque essa nossa história, né? Nós conseguimos aqui fazer alguma coleção de livros na Embrapa, chamada Povos e Comunidades Tradicionais, onde no segundo volume a gente tem aqui 15 capítulos de trabalhos da Embrapa com povos indígenas. No primeiro volume tem contando da anuência, né? Você está também, todos os capítulos, né? Você também é autor. E dizer que esse trabalho está relacionado ao compromisso brasileiro, né? Agora, em setembro, no dia 25, o Brasil está fazendo um aniversário aí importante. Tem 5 anos que o Brasil assinou um pacto global com relação à sustentabilidade. É o Pacto ODS, né? O Pacto Global. Vários países assinaram esse pacto. Né? Então, esse trabalho, essas ações, elas estão, o fomento, né, estimular colegas que trabalham com comunidades quilombolas, faxinais, catadores, indígenas, isso faz parte do ODS 2, né, está muito forte lá, que é a questão da promoção da agricultura sustentável, da agricultura de base ecológica, né, daquela agricultura que trabalha a favor da biodiversidade, né, da biodiversidade funcional, da diversidade local funcional, não retirando as plantas que têm função naquele sistema agrícola, né? Nós estamos falando de agroecologia, né? Então, o ODS 2, ele trata disso, e a meta, dentro do ODS 2, 2.5, trata da conservação in situ on farm, que essa nossa história, né, esse projeto de segurança alimentar, conservação de recursos genéticos dos CRAOs, tem uma trajetória tão bonita e evidencia tão bem, né, esse esforço, tanto governamental quanto não governamental, de inovar, né? Essa palavra inovação está sendo muito falada hoje, usada, né? Mas inovação é isso, é a capacidade de pensar diferente, né? Influenciar também mudanças, né? O que é bom, ele é replicado, né? Influenciar mudanças em outros locais e caminhar alicerçado na questão da sustentabilidade, né? Eu acredito muito, Fernando, que as terras indígenas, os territórios indígenas, têm uma relação muito grande com a produção orgânica e agroecológica, né? Até porque os sistemas agrícolas tradicionais, eles têm uma base, né, de conhecimento ecológico muito grande, né, do funcionamento, do papel das plantas dentro daquele sistema agrícola, né? Então, eu acho que nós temos muito que aprender enquanto cientistas, pesquisadores, com os sistemas agrícolas tradicionais, com a forma tradicional dos povos indígenas e de outros povos, né, e comunidades de se fazer agricultura. Tanto para atendermos a essa agricultura emergente, né, orgânica e agroecológica, a demanda do supermercado, né, o povo está querendo, né, se o povo entra no supermercado, aquele cantinho dos produtos orgânicos, os consumidores estão dando preferência para aquelas gôndolas que têm os produtos orgânicos, né? Então, nós, como pesquisadores, né, também, centros de pesquisa, nós estamos de olho nisso, né? Nós estamos nesse diálogo também para os processos de aprendizagem e para replicar essas aprendizagens nos sistemas dos pequenos agricultores, dos interessados. Bom, um momento aqui, Terezinha.
Bom, desculpem. Eu queria aqui perguntar uma coisa que vinha na cabeça para perguntar para você, que uma das coisas que esse projeto provocou, né, na Embrapa, por exemplo, né, na internalização, nesse processo de internalização da Embrapa, foi assim a gradativa entrada de outros centros da Embrapa. Para quem não sabe, gente, a Terezinha vai me atualizar nos números aí. A Embrapa tem mais de 40 centros de pesquisa no Brasil inteiro. Em cada estado, em cada região, tem um tipo de centro. A Terezinha, inclusive, eu gostaria que ela sabe muito mais, claro, falar sobre isso. É de uma riqueza imensa. É isso que eu falava para os meus colegas na época. Pelo amor de Deus, isso aí é nosso. É uma empresa ligada ao governo, então é do povo. Então vamos lá. Então é de uma riqueza imensa, de muitos anos de pesquisa em todas as áreas de criação, de agricultura, enfim. Então, eu assim, você atualizasse mais sobre essa participação de outros centros, né? Como os indígenas têm recorrido à Embrapa em outros centros para tentar resolver os seus gargalos, os seus problemas. Eu até tocar num assunto aqui, se você tiver atualizada, né, na questão lá dos Pareci, até que tem aquela produção assim intensiva, né? E parece que está havendo um trabalho da Embrapa de tentar adaptar produtos mais tradicionais ou menos agressivos ao meio ambiente, né? E tal, mais orgânicos. Enfim, como está hoje isso dentro da Embrapa, essa participação, essa vontade ou não dos técnicos dos vários centros junto a povos indígenas? Então, você falou muito bem, Fernando. A Embrapa é uma empresa pública, né? Então, ela tem vários tipos de perfis de público que ela atende, né? Então, tem também muita ciência voltada para a tecnologia, geração de tecnologias sociais para os pequenos agricultores. Então, ainda bem que você não teve preconceito, porque o preconceito tem preconceito institucional, tem preconceito nas instituições não governamentais. O preconceito é uma coisa que a gente tem que combater, né? Como agente de diálogo, a gente tem que conhecer o outro. Então, como empresa governamental e pública, né? Então, a gente tem vários perfis de público. Você tocou num ponto que é muita coisa, né? A gente acaba esquecendo. Esse acordo de cooperação com a FUNAI, né? Que foi assinado pela primeira vez em 97, ele foi sendo renovado, até que aconteceu de não terem renovado ele, né? Acabou, foi um descuido, né? E agora nós estamos num processo muito bacana de renovação. Então, vários centros de pesquisa fizeram planos de trabalho. Você está perguntando quais foram os centros que têm plano de trabalho, né? Então, nós estamos justamente, a Embrapa já assinou a parte dela, já mandou para a FUNAI. A Embrapa que eu trabalho está no plano de trabalho com ações no Xingu, com o Fábio Freitas, né, à frente, eu com ação no CRAO, comigo à frente. No Acre está o Moacir Raveroc. Então, tem outras unidades, né, que posteriormente elas vão se agregar também. Esse plano de trabalho ele foi feito de uma forma mais aberta, né, e também a Embrapa de Sinop. Então, ela está envolvida com a questão de uma aproximação e um diálogo maior com os parecis. A Embrapa de Sinop fica mais perto lá da região. Na questão dos parecis, eu particularmente, porque assim, o pessoal tem muito, na minha pessoa, uma referência de trabalhos na Embrapa com indígena, né? Tive a oportunidade de 2 vezes estar visitando os parecis lá, fazendo um relatório institucional pela Embrapa para o Ministério Público do Mato Grosso, né? E a gente, nesse diálogo, né, teve uma situação de aproximação com possibilidades de trabalhar a questão da diversificação de cultivos, né? E de sistemas mais biodiversos de plantio, né? Então, está com a Embrapa Sinop. Outra coisa também, tecnologias na Embrapa,
como agricultura de baixo carbono, integração lavoura-pecuária, né, sistemas de plantio direto também, que vão poder contribuir para o sistema agrícola lá dos Parecis, né, que está sendo desenvolvido para tornar a agricultura mais amigável, né, e parece que os Parecis estão muito abertos a esse diálogo, então está constando no nosso acordo de cooperação também, no novo plano de trabalho. Ô, Fernando. Entendi. Não, eu levantei esse assunto, então, inclusive para que as pessoas, os brasileiros de um modo geral, inclusive os indígenas, né, que não estiverem nos ouvindo e vendo, e que saibam disso, né, que existe a Embrapa, existem esses centros, existe a possibilidade de recorrer à Embrapa. E mais uma coisa que eu gostaria de saber de você, inclusive para me atualizar também. Eu acho que você tocou um pouco lá atrás, mas de raspão. Essa questão que estava sendo construída a partir do Planapo, né, do Plano Nacional de Produção Orgânica, de meio que assim responsabilizar a Embrapa, obrigar a Embrapa, não seria qual a palavra, de disponibilizar, quer dizer, de multiplicar, como você falou, materiais genéticos solicitados por pequenos agricultores, quilombolas, indígenas, e repassar para eles. Eu sei que estava sendo construído, a última vez que assim, um protocolo para que isso rolasse, e eu queria saber como é que está isso no momento. Você pode informar? Sim, sim. Então, no primeiro plano de agroecologia estava bem descrito, né? A questão, assim, vamos usando a palavra isso, não é responsabilizar a Embrapa. É interessante que a política, quando é política nacional, ela dá uma indicação do que o órgão deve se envolver com aquele tema, né? Quer dizer, na verdade, indicação não, ela fala porque o órgão deve se envolver com aquele tema. E o órgão, ele é livre para construir as suas normas. Como que isso vai se dar, né? Porque, de forma geral, a Embrapa não teria, né, um aporte de locais para multiplicação de sementes que desse conta de um volume de demanda muito grande. Então, teria que ser bem organizado isso daí. Constou de forma assim, né, no primeiro plano de agroecologia, garantir o acesso dos agricultores às sementes conservadas na Embrapa, garantir o acesso. Aí, a instituição governamental vai construir as normas para poder fazer os atendimentos a esse processo, e a Embrapa, as normas para garantir, elas não caminharam muito dentro da instituição. No segundo plano de agroecologia, essa indicação à Embrapa, ela ficou mais tênue, ela não ficou assim tão direta, né? Então, a Embrapa, desde então, né, dentro do Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, ele tem umas câmaras, né, grupos de sementes e tudo mais. Então, os grupos de semente da Comissão Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, chamada SENAP, que é vinculada à política, visitou lá em Embrapa Recursos Genéticos, nós tivemos diálogos, nós tivemos também os agricultores, outra questão, Fernando, não só o acesso, os agricultores querendo também usar as câmaras de conservação para colocar suas sementes e garantirem que essas sementes ficam conservadas por vários anos. Nós conseguimos ampliar nosso banco de conservação de sementes, nessa coleção de base, então ficou com câmaras vazias, né? Então, nós tivemos também esse diálogo de como os agricultores poderiam, que tipo de contrato, seria contrato caixa preta, para os agricultores colocarem lá, quem poderia pegar essas sementes, esses diálogos, eles não avançaram muito. Agora, felizmente, com um novo projeto, né, que está sendo avaliado pela Embrapa Sede, nós temos uma solução de inovação focada nessas questões. A questão do avanço dessa normatização institucional e a questão de como fazer para os bancos atenderem esses pedidos, né? Então, quem está à frente dessa solução de inovação é o colega Irajá Antunes, e eu tenho certeza que esse projeto ele vai dar essas respostas, ele vai fazer essa construção e dar essas respostas.
Por outro lado, nós também estamos esperando a terceira edição, né, do plano de agroecologia e produção orgânica, para nós termos uma garantia de um rumo, né, desta política, né, porque a gente, para fazer a política funcionar, precisa do plano. Para o plano funcionar, precisa que as instituições construam suas normas, suas normativas, Então, nós estamos esperando aí a ação, porque o plano, ele se encerrou no ano 2000, a gente está esperando uma nova construção, né? Tomara que venha. E partindo até agora para uma certa análise aí de conjuntura, digamos, não deve estar assim avançando muito, né, nesse atual panorama político brasileiro, assim, das instituições estarem avançando nesses protocolos internamente para poder cumprir o plano. Eu, na verdade, sinceramente, não sei se você pudesse explicar meio que é plano, programa, política, porque eu sei que durante os governos passados, né, principalmente do PT, procurou-se exatamente constituir, né, e consolidar, instituir políticas, programas e planos para que funcionasse em qualquer situação de governo. Em qualquer governo teria ali uma política instituída que teria que prosseguir, né? Como é que você está prosseguindo? Você acha que prossegue dentro da Embrapa, dentro das instituições, CONSEA, existe ainda o CONSEA, o Conselho Nacional de Alimentação, enfim, faz um panorama para mim, como está agora nesse governo essa questão mais assim, porque a gente ouve, né, a grande imprensa, ouve a grande mídia, ou mesmo as redes sociais, mas eu gostaria de saber de você, como é que está essa coisa andando, ou parado, como é que está? Então, Fernanda, eu vou falar assim como uma questão um pouco de leiga, né? Não sou especialista em política nem em plano, acompanhei como representante da Embrapa numa comissão do Conselho, né? É, você falou da forma que o Estado funciona, né? Por meio das políticas, dos planos, das normativas dentro das instituições. Isso daí é uma praxe do Estado brasileiro, essa questão do funcionamento, né? A questão é que nós precisamos, é uma indicação política, a questão da existência dos planos relacionados à política, as discussões da renovação, de como que vai ficar, né? Então, nós realmente estamos aguardando a construção desse novo plano de agroecologia e produção orgânica, né? Até porque a questão da produção orgânica, dos produtos orgânicos e agroecológicos tem um crescimento de consumo muito grande. Institucionalmente, dentro da Embrapa, nós fomos também, a gente está caminhando, né, na medida do possível, dentro das restrições aí da pandemia, como eu comentei com você, os diálogos para promover a conservação local, porque a gente lá é pesquisador, então a gente tem que trabalhar com estratégias de promoção da conservação ex situ, divulgar que é possível os agricultores conservarem suas sementes em câmaras governamentais, que isso garante. Nós estamos com um problema de mudança climática, isso não é brincadeira, né? Então, esses sistemas de conservação de sementes em câmaras, eles podem garantir a sobrevivência de sementes que podem desaparecer localmente. Você vê que o milho que a gente coletou no Chavante volta um cacique. Nós coletamos na década de 70 em expedição. Volta um cacique em 2003 falando que a comunidade perdeu e que ele falava que ele tinha um milho preto, que ele tinha um milho vermelho, e o neto dele falava para ele que ele era mentiroso, que aquilo não existia. E esse indígena busca a essas coleções ex situ para mostrar também, falar, ó, isso aqui é da nossa cultura, olha aqui, meu neto, eu não estou mentindo. Isso aqui é a semente dos antigos, nós trabalhamos com isso. Então, Fernanda, essa questão divulgar isso, da importância dessa conservação ex situ, e o que está caminhando também, que não pode, esse projeto que eu falei para você, ele tem uma grande vertente de fortalecer essas estratégias de conservação em bancos de semente, bancos de germoplasma, coleções, e também nós conseguimos, dentro desse grande projeto, fortalecer uma vertente
de promover a conservação feita pelos agricultores, né? Então, isso é um avanço muito grande. Nós não estamos parados, né? Nós estamos dentro dos nossos trabalhos, das nossas oportunidades de elaboração de projetos, inovando. O sistema está entendendo como importante, né? Os gestores, né? Entendem que são trabalhos extremamente importantes e que vão contribuir para a garantia da conservação dos recursos genéticos vegetais, porque pensar em conservação tem que pensar de forma holística. Você tem que pensar na sustentabilidade dos sistemas agrícolas, você tem que pensar na questão da conservação da cultura. Sem conservar a cultura, não vai conservar as sementes, conservar os alimentos tradicionais. Então, é um pensar de forma holística. E a gente está muito feliz que esse ano a gente conseguiu, nós estamos nessa trajetória de aprovação do amplo projeto na Embrapa, que além de tratar da conservação, que é muito importante, das sementes nos bancos de semente, nós estamos tratando também da conservação das sementes na mão dos agricultores e de métodos de participativos, métodos da gente interagir, da própria comunidade perceber a importância desses materiais genéticos e de não perder mais. Então, a gente está com esse movimento, Então, quer dizer que você avalia que, mesmo com uma conjuntura política, digamos, desfavorável, pelo menos para esse setor, né, de pequenos agricultores, de indígenas, de quilombolas, quer dizer, um governo mais à direita, digamos assim, ele. Quer dizer, as coisas também não foram interrompidas, não foram 100% interrompidas. Quer dizer, quem quer continuar fazendo, de alguma forma, articulando, ainda encontra espaço dentro desse governo para avançar em algumas coisas nessa área. Você acha isso? Ou você acha que está tudo fechado? O diabo é preto mesmo, fechado, como se diz. Preto não, desculpa, gente. Então, assim, é escuro, está tudo escuro. O mato está escuro ou dá para... A gente trabalha com história, muito mais velhinho, a gente percebe que o diabo pode ter várias cores, né? Então, a gente tem que ter uma percepção mais aguçada para entender essas cores, né, que são colocadas, né? Eu vou colocar no plural, tá? E, então, eu acredito que tem sim, né, que os espaços continuam, que tem muita coisa avançando. A questão da produção orgânica e da agroecologia, você teve agora um grande avanço com a lei de bioinsumos, né, com o programa de bioinsumos dentro do Ministério da Agricultura, e outros, né? Tem coisas paradas, mas tem coisas que estão andando da forma que tem condição de caminhar, mas com relação a essa questão da sustentabilidade, o que garante muito a sobrevivência hoje, eu estou saindo um pouco do setor governamental, são as redes instituídas de agroecologia que nós temos no Brasil, sabe? Então, você tem espaços muito consolidados, né, de sociedade civil e que estão trabalhando a questão da agroecologia e da produção orgânica, em NEAs, em outros, né, em próprias redes, né, regionais de agroecologia, como Rede Pouso Alto, Brasília tem rede em outras regiões do Brasil, que continuam, você tem institutos novos sendo criados para tratar dos desafios da produção orgânica, como o Instituto Brasil Orgânico, que foi criado agora, né, e que está também avançando com debates, com diálogos, né, e eu acredito que, Fernando, assim caminha a humanidade, né. Eu não vou usar a segunda fase do coisa, não, porque preguiça aqui não tem, né? Eu acho que se tiver preguiça, a coisa para, né? Esperança é uma coisa que nos move, né? Então, e nenhum cenário, eu acredito, né, que pode paralisar ninguém, paralisar os sonhos, porque eu acho que no fundo de cada indivíduo, as pessoas estão pensando que estão tentando fazer o melhor para a sociedade, né? Melhor. E a gente aqui, como indigenista, né, somos agente desse diálogo, né, e caminhamos nesse diálogo de paz, né, no processo de reflexão,
mas especialmente no processo de construção, Fernando. Construção. Ok, Terezinha. Que bom, né? Que bom ouvir isso aí, porque a gente está meio afastado, digamos, pelo menos do centro, né, de poder aí, a gente fica meio no interior. E estamos todos preocupados, né, com todas as notícias e tal. Mas eu sou da sua opinião também. Eu acho que a gente não deve parar, porque muitas vezes as pessoas ou o medo paralisa, né? O medo de enfrentar talvez uma oposição ou uma crítica, uma opinião diferente, ou também digamos assim, enfim, eu acho que a gente não deve se paralisar, a gente deve continuar fazendo, né? Muitas coisas que dependem de aglomerações, por exemplo, eu estava envolvido com um projeto com a Tecoar, né, que está presente aqui, o Marcos Luiz, bom dia, amigo Marcos Luiz, é meu aliado aí, meu companheiro, num projeto de etnoturismo que nós estamos construindo junto aos Craôs e outras etnias, e tivemos que paralisar, não dá mais para fazer no momento visitas, né? Aldeias, como a aldeia multiétnica esse ano foi virtual, como as feiras de semente que você falou da Chapada também vai ser virtual. Mas é isso aí, né? Tem que continuar fazendo, continuar independente de governo também, né? Porque o brasileiro, de modo geral, é muito dependente. Não, se não sair um projeto se o governo não aprova, não é nada disso, né? A gente tem que parar de ser tão dependente também. Mas, Terezinha, tem várias mensagens aqui para você, para nós, né? Principalmente uma pessoa que te provocou aí, da Rosângela Correia. Vou botar aí no ar. Aí, bom dia, Terezinha. Te mandei um e-mail há muito tempo e não tive resposta. Por gentileza, envie uma mensagem para que possamos conversar. Museu do Cerrado, nb@gmail.com. Rosângela Correia, a nossa amiga aqui, está sempre nas nossas transmissões aqui. Um abraço aí, Rosângela. Deixa eu falar com a Rosângela. Pode falar diretamente aí. Ô, Rosângela, eu botei aqui, ó, meu e-mail aqui, deve ter passado batido. Eu sou esposa do Álvaro César Araújo, que também te disponibilizou, você é aí do Museu do Cerrado, né? As fotos do levantamento de pássaros do Cerrado, né? E aí pode entrar em contato conosco, viu? E ele está também te perguntando como é que vocês estão usando aí, estão conseguindo divulgar as fotos, os cantos dos pássaros, né? Ele de vez em quando me pergunta, será que estão fazendo? Como é que está sendo essa divulgação pelo Museu do Cerrado, desse acervo das fotos e dos cantos dos pássaros do Cerrado? De vez em quando ele está me perguntando isso daí. A nossa plataforma aqui não dá para conversar diretamente com a pessoa, mas ela entendeu e depois, posteriormente, né? Lá, ela está respondendo aí, Terezinha, nós do Museu do Cerrado, lê aí, todos que podem ler, né? Colaboração, melhorar nosso trabalho com a divulgação do trabalho. Na Embrapa vocês podem entrar em contato depois, né? E conversarem mais. Estamos aqui com a Inayá Bueno. A Inayá foi uma pesquisadora também que trabalhou conosco nesse projeto com os CRAO, na questão de transferência de tecnologia, né? Até com o Neto aqui, Antônio Borges Neto, nosso amigo cineasta, estamos fazendo um filme junto, um abraço aí, Neto. Enfim, é isso aí, Terezinha. Você, enfim, vamos tirar aqui o comentário. Fernando? Fala. Eu queria só. Porque eu falei que é muita coisa, né? A Rosângela botou aí que está trabalhando com o sistema agrícola tradicional. Eu lembrei que o ano passado a gente teve a oportunidade de ajudar a Associação Cairé na descrição do sistema agrícola tradicional CRAO para concorrer ao prêmio BNDES. E a associação, já entrei em contato com o Vitor, a Patrícia Bustamante me informou que foi premiado.
foi um dos sistemas agrícolas premiados. A gente conseguiu contar como que funciona o sistema agrícola CRAO e como que é importante as festas para o funcionamento, né? Para a roda girar, a roda do interesse dos plantios e tudo mais. Então, eu esqueci de falar isso. Aproveitando, mandar um abraço para a Inayá aí. A Inayá foi uma grande parceira, né? Trabalhou muito na questão do enriquecimento de quintais. No CRAO foram 20 mil mudas, doutor Sombra também, 6 mil mudas de caju-anão precoce. Então, foi. A gente está querendo até conseguir mais recurso para. Tem aldeia pedindo muda e a gente não, até agora não captamos mais, né? Mas a gente queria muito continuar essa interação para poder conseguir atender essa questão do enriquecimento de quintais lá nos CRAOs. Surgiram muitas aldeias novas, então a demanda está alta. Estamos aí também, né, com a Simvaline, olha aí, nossa grande amiga Simvaline, que eu também considero um indigenista como você, né? Nosso papo aqui geralmente é sobre indigenismo, e isso aí é indigenismo público que você está fazendo há mais de 20 anos. O que a Simvaline faz lá, fazendo aquele encontro no Dia do Índio, lá no museu, lá no Memorial Serra da Mesa. É, enfim, olha aqui a Malu. Se puder, passe o contato da Terezinha para os Guarani do Oeste Paraná. Como é que nós podemos fazer aqui? Eu passo para você depois, Malu. Eu tenho o seu contato e passo o contato da Terezinha, ok? Você me cobre se for o caso. Bom, Terezinha, nós estamos aí já encaminhando para o final, né, da nossa conversa. Eu sei que, como eu falei, eu sei que eu vou sair daqui com a impressão que nós não conversamos nem a metade. Eu estava aí com a cabeça cheia de coisas, de perguntas, mas também eu, como você, apesar de que você é uma pesquisadora, mas não vive anotando as coisas, né? A gente é mais de fazer mesmo, pisar no chão, ir em frente e vai fazendo. Mas, de qualquer forma, estamos indo já para o final. E eu gostaria de lembrar o pessoal que está nos vendo pela Manifestos Higienistas, quem não curtiu ou quem não está seguindo a página ainda, por favor, siga, isso nos ajuda a divulgar. Nós continuaremos com essas lives todas as quartas-feiras, às 10 da manhã, e sempre é bom, né? Quanto mais público, mais somos prestigiados nessas lives. E então, por favor, comente, compartilhe no Facebook. Essa live vai ficar depois, inclusive, disponível tanto na página Manifesto Indigenistas como no nosso canal do YouTube. Então, quem quiser pode ir lá assisti-la no momento que quiser, e essas e as outras que estão lá também. Eu gostaria que, se você tiver mais alguma coisa, alguma lembrança, alguma coisa para nos contar, ou uma mensagem para dar, fique à vontade aí. Eu queria agradecer, né, a todos também que pegaram o computador, os amigos aí, tantos amigos, né, que é uma trajetória, né, Fernando, com tanta, o Zipantu, né, tanta amizade, tanta, e dizer que a gente falou de esperança aqui, né, que a gente não pode desanimar e não podemos parar, né, nada nos imobiliza, né, então a gente tem que nem a pandemia, né? Então a gente tem que continuar inovando aí. Eu estou muito feliz de ver o amigo Fernando aí, que ele ficava bravo com o celular, jogava o celular aí já, né, puxando essas discussões aí, inovou muito, né? Eu estou muito feliz com isso e dizer que a gente está à disposição, né? Que nossa trilha é fortalecer a conservação, a segurança alimentar. E eu tentei aqui, só que está no chat privado, disponibilizar meu contato aí, para quem quisesse entrar em contato, mas deixar essa mensagem, né, de esperança e de da gente tentar se inovar e renovar, como nosso amigo Fernando aí. Agradecer muito a oportunidade, viu, Fernando?
você e sua Ei, família, Terezinha. Pedrinho, Aham. são pessoas que vão levar sempre no meu coração, né? Então, acho que a palavra é amorosidade nesse período, né? Com a gente, com o próximo, com aqueles que a gente pensa que são nossos inimigos, mas que de fato estão aí conosco nesse processo de espiritualidade e crescimento, né? Cada um com sua tarefa aí de estar no crescimento de aprendizagem aqui nesse mundo e vamos tocando. Tá ok, Terezinha. A gente tem pensamento bastante comum e é isso mesmo. Pois é, pessoal, então estamos encaminhando aí para o final da nossa transmissão. Eu espero que tenha sido proveitoso para vocês que nos assistiram, que nos acompanharam. Nunca esqueça que estaremos aqui todas as quartas-feiras, às 10 da manhã, sempre com um convidado especial que já atuou ou que atua ainda nas questões indígenas, de um modo geral. E o nosso objetivo é isso aí, é promover esse trabalho. Promover as pessoas, promover o trabalho, né, das pessoas, não as pessoas, mas os trabalhos que elas realizam com as populações indígenas, que eles dão muito valor. Hoje não se fala muito de indigenismo mais, né, publicamente, se fala de mais os próprios indígenas, né, e nós lutamos para isso também, sempre lutamos na nossa geração, década de 70, para que eles tivessem voz, tivessem organização respeitada, né, no mundo não indígena, que tivesse articulações, que tivesse liberdade, que tivesse interação, inserção social, inserção política. Tudo isso foi uma luta do indigenismo, principalmente a partir da década de 70. Aí os indigenistas que já estiveram à frente num processo anterior, que foi o processo tutelar, que perdurou de 1910 até 88, digamos, mas a partir da década de 70 esteve do lado, esteve sempre junto, né, nas lutas, e atualmente está na retaguarda. Não aparece tanto como, mas existem essas pessoas que estão lutando para a melhoria de condições, equilíbrio de relações políticas, sociais, econômicas dos povos indígenas. Elas existem na sociedade e são muitas as pessoas. E é isso o nosso objetivo aqui, revelar isso, entende? E quem sabe um dia descobrir alguma coisa para que essa coisa se amplie cada vez mais no Brasil. Inclusive, infelizmente, a gente, em termos políticos, de mobilização e pressão política, os indígenas dependem muito mais do exterior, principalmente da Europa, que no Brasil. Não existe um movimento consolidado no Brasil de apoio às comunidades indígenas. Ele está disperso. Um dia, quem sabe, a gente chega lá. Então é isso aí, gente. Obrigado a todos os ouvintes da Rádio Canto, aos que nos acompanharam aqui pela página Manifestos Indigenistas. Obrigado a Terezinha por ter aceitado esse convite. Esse papo também não precisa ser o último, assim que eu falo para todos fica aquela coisa, pessoas com vida muito, muito ricas e que a gente sempre sai com a sensação, nossa, devia ter falado mais, devíamos ter tocado nisso, mas a gente volta um dia, tá bom? Um grande abraço, Terezinha, muito obrigado. E um grande abraço e muito obrigado a todos vocês.